Saudações, pessoal! É um prazer receber todos vocês para mais um vídeo. Hoje iremos analisar o pós-jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, que terminou com a vitória do Verdão por 1-0. Com esse resultado, o Palmeiras somou 6 pontos na Libertadores da América, celebrando uma vitória importante. Vamos discutir essa partida que apresentou tanto momentos positivos quanto alguns que deixaram a desejar. Quero dividir minhas impressões sobre o que aconteceu e também estou curioso para ouvir as suas. Além disso, gostaria de fazer 2 considerações, especialmente em relação à transmissão, onde foram notadas algumas tentativas de criar confusão por parte dos comentaristas. É incrível como certas situações se desenrolam. Para aqueles que desejam ir aos Estados Unidos para assistir ao Verdão no Super Mundial, ou que precisam solicitar o visto americano, deixarei um comentário na descrição que oferece um serviço completo, cuidando de toda a parte burocrática e orientando sobre os documentos necessários, além de agendar as entrevistas. Agora, retornando ao jogo, o Palmeiras se firmou como o líder do seu grupo, e o próximo desafio será contra o Bolívar fora de casa. Esse confronto costuma ser complicado, especialmente por conta da altitude, tornando ainda mais valiosa a vitória. De hoje, o Bolívar garantiu seus primeiros 3 pontos na rodada, enquanto o Sporting Cristal ainda não conseguiu pontuar. O primeiro tempo não foi dos melhores, com o Palmeiras apresentando um desempenho abaixo do que se esperava. O técnico vem tentando implementar algumas mudanças e hoje percebemos um jogador se aventurando mais, porém ele cometeu várias falhas nos passes. A atuação do Palmeiras no primeiro tempo foi interessante, com o treinador buscando aplicar algumas mudanças já discutidas anteriormente. Hoje, por exemplo, foi notório que um jogador se movimentou mais, mas também foi evidente que ele teve diversos erros de passe, especialmente em uma jogada em que poderia ter feito uma assistência. O meio de campo esteve ativo, com um jogador se deslocando bastante, caindo para a ponta esquerda e depois se posicionando como centroavante, atuando como referência do time. Outro jogador, por sua vez, não ficou apenas fixo na direita, ele também se aventurou pelo meio, o que trouxe uma dinâmica mais interessante ao Palmeiras, embora isso ainda não tenha sido suficiente para que tudo se ajustasse. No primeiro tempo, por exemplo, o goleiro não realizou nenhuma defesa, o que demonstra que o Palmeiras estava enfrentando dificuldades. A equipe começou a partida com uma leve vantagem na posse de bola, mas a saída de um jogador por lesão acabou impactando o desempenho em campo. Nesse momento, o treinador decidiu colocar outra opção em jogo. Em análise, esse novo jogador foi o grande destaque do Palmeiras nesta partida. Ele teve uma jogada notável pela direita, onde driblou e fez um corte antes de tocar para outro atleta, que não conseguiu concluir. Esse tipo de jogador é o que muitos esperavam ver no Palmeiras, e a expectativa em torno dele era alta. Agora fico me perguntando, será que o treinador realmente vai continuar escalando esse jogador na esquerda, considerando que ele teve um bom desempenho atuando no meio-campo no último jogo da Libertadores? Hoje ele foi posicionado na ponta direita, sua posição de origem. Ele pode ter solicitado isso, mas como treinador a decisão cabe a quem comanda. Esse jogador fez a diferença ao dar assistência para o gol em uma jogada bem executada. E o Palmeiras também buscou muito as jogadas longas, especialmente com outro atleta. A atuação de um defensor foi bastante positiva, destacando-se como um jogador de cobertura, enquanto o outro se antecipava nas jogadas, mostrando um bom entrosamento em campo. A jogada que culminou no gol contou com a colaboração crucial de um atleta que fez uma assistência em uma bela sequência de passes. O time trabalhou a bola com paciência, principalmente através de um defensor que se destacou pela perseverança. O desempenho do jogador na função de cobertura foi interessante. Enquanto o outro se antecipava nas jogadas, ele tentou realizar alguns passes com alguns erros aqui e ali, mas acertou um excelente que encontrou um parceiro se movimentando pelo corredor. O cruzamento foi bem feito e, com um toque preciso, deixou um jogador em ótima posição para finalizar. Outro atleta poderia ter feito aquele gol, mas o autor foi diferente. Foi uma jogada muito bonita, em um primeiro tempo em que a equipe teve poucas chances, mas essa ação se destacou inaugurando o placar.
É impressionante como os atletas que chegam a clubes grandes muitas vezes são alvo de críticas, pois jogar em times desse porte é desafiador e faz parte da profissão. Um jogador que atua em um time como esse não pode fugir das críticas. Um atleta teve um desempenho abaixo do esperado em clássicos, especialmente na final, mas marcou o gol e poderia ter decidido não comemorar. Ao invés disso, pediu silêncio à torcida, o que pode ser visto como um gesto peculiar, embora ele tenha admitido que errou ao se manifestar dessa maneira. A torcida respondeu negativamente e ele se tornou objeto de críticas, mas ao ser substituído, no segundo tempo fez um novo pedido de desculpas. Após o término da partida, foi até a frente dos torcedores para se desculpar novamente. Situações estranhas têm ocorrido no clube ultimamente. Não sei se todos compartilham dessa visão, mas já expressei minha opinião nas redes sociais. O treinador já se pronunciou sobre a torcida e a presidente do clube mantém um diálogo direto com eles. O fato de um jogador ter pedido silêncio, em vez de celebrar com seus colegas, é no mínimo uma atitude curiosa. Ele se desculpou, mas ainda é difícil entender a atmosfera que permeia o clube. É complicado não comentar sobre a presidente que se manifesta abertamente para a torcida. O jogador, ao invés de festejar o gol com os colegas, pediu silêncio, mas já pediu desculpas. Essa atitude levanta questionamentos e fica difícil compreender o que está acontecendo no ambiente do clube e por que essas situações estão surgindo. No segundo tempo, a equipe conseguiu controlar um pouco mais a posse de bola e a atuação melhorou. O time mostrou maior movimentação, criatividade e um toque de bola mais apurado. Poderia ter ampliado a vantagem com mais uma grande jogada. Mas vocês perceberam aquele impedimento? Havia uma câmera que mostrasse se o jogador estava realmente em posição irregular. Aquilo foi realmente curioso, pois ele ficou cara a cara com o goleiro, fez uma jogada incrível que resultaria em um belo gol, além de mais uma assistência. Infelizmente, alguns minutos depois, o gol foi anulado. O atleta participou ativamente da partida e o time apresentou uma criação melhor no segundo tempo. Um jogador entrou em campo e teve uma boa performance, mesmo não sendo um ponta de origem, pois trouxe profundidade e dinamismo, levando a bola para o meio, tocando e avançando. No entanto, a equipe deixou a desejar ao não finalizar o jogo perdendo. Algumas oportunidades. Um atacante fez um belo drible no zagueiro, mas acabou chutando em cima do goleiro adversário. O time rival não estava ameaçando, mas em um lance qualquer poderia sofrer um gol de bola parada. Portanto, faltou ao time uma postura mais decisiva, mas a atuação no segundo tempo foi positiva, mostrando que a equipe sabia como lidar com a bola, utilizando os espaços. O clube se destaca quando consegue encontrar espaço para jogar. O que tenho notado é um avanço no nível de jogo em partidas anteriores. Houve momentos de destaque, apesar de falhas defensivas. Hoje a partida foi mais segura, com menos criação. No segundo tempo, mais uma dinâmica de jogo melhor com movimentações e trocas de posição. Parece que o treinador está tentando encontrar a melhor formação. No que diz respeito às finalizações de fora da área, a partida de hoje se mostrou mais sólida, com poucas chances criadas tanto no segundo quanto no primeiro tempo. No entanto, observou-se uma dinâmica de jogo superior, caracterizada por movimentações e troca de posições. É evidente que a comissão técnica está em busca de uma abordagem mais eficiente para a equipe, o que resultou na conquista de 3 pontos, mantendo a equipe na liderança do grupo. Um ponto que gostaria de ressaltar é a frequência com que tentam criar crises em torno do clube, algo realmente impressionante. Durante a transmissão, muitos expressaram descontentamento da torcida, mesmo quando a equipe ainda se mantinha empatada. E quanto ao rendimento do time da emissora, o que aconteceu no Rio de Janeiro, como já mencionado, onde estão os jogadores que geraram tantas expectativas, se a equipe não apresenta um futebol de alto nível, não está se destacando, mas conseguimos cumprir nossa parte garantindo 6 pontos. A respeito do time que enfrentou o Deportivo Táchira na Venezuela, perdeu em casa para o Central Córdoba. Imaginem se a equipe tivesse sido derrotada dentro de casa pelo Cerro Porteño, com a transmissão enfatizando a torcida. É algo inacreditável, mas felizmente isso não ocorreu. Hoje foram forçados a reconhecer a evolução da equipe, que melhorou consideravelmente na etapa final e conquistou a vitória. Ao contrário de outras equipes cuja qualidade do futebol é questionável.
Como já comentei, não pretendo ser oportunista, mas percebo que, embora a equipe ainda tenha muito a aprimorar, outros times também não estão em sua melhor fase. O Botafogo, por exemplo, ganhou na base da superação, e o Cruzeiro, conhecido por suas aquisições, não está alcançando as expectativas. E quanto a um atleta que era tão cobiçado, a impressão é que sempre existem elogios direcionados a outros times, enquanto a equipe fica em segundo plano. Tenho notado algumas melhorias, mesmo que ainda distantes do ideal. É curioso que um jogador esteve no banco hoje, mas lamento pela lesão de outro que provavelmente ficará afastado por algumas partidas. Em relação a um defensor, já comentei anteriormente que é algo que merece destaque. Esse defensor, quando se depara com um atacante em um confronto direto, não se sai bem, pois não apresenta muita velocidade e tem dificuldade para acompanhar o atacante nessas circunstâncias. Quando o atacante se aproxima, faz 1 ou 2 toques ou lança a bola para correr, ele enfrenta grandes dificuldades para a marcação, especialmente porque a equipe não está utilizando um ala ou lateral, jogando com uma linha de 3. Hoje, quem buscou bastante a bola nesse corredor, em diversos momentos, foram alguns jogadores. Essa variação na movimentação acabou beneficiando a equipe, proporcionando uma dinâmica mais eficiente. O que realmente importa são os 3 pontos adquiridos e agora é hora de se concentrar no próximo adversário a partir de amanhã. A participação de todos é essencial. Deixe seu comentário, pois é muito importante saber a opinião sobre a transmissão, se você acompanhou a equipe na plataforma ou não é uma pena se não esteve presente. Nesta quinta-feira, teremos uma transmissão ao vivo às 6h30 da tarde com uma nova atração. Espero contar com a presença de todos. Agradeço pela participação. Seguimos juntos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. A notícia está ganhando força e mexendo com os bastidores do futebol brasileiro. Ryan, a jovem promessa do Vasco da Gama, estaria prestes a trocar o Rio de Janeiro por São Paulo, rumo ao Palmeiras. Mas será que o futuro desse prodígio será mesmo no Allianz Parque? O rumor, que começou a se espalhar como fogo em palha seca, já tem gerado um verdadeiro frenesi entre torcedores e especialistas. O que está por trás desse possível movimento? Vamos te contar tudo. Nascido no Rio de Janeiro, Ryan Vitor Simplício Rocha, mais conhecido apenas como Ryan, tem sido um dos maiores nomes da base do futebol brasileiro nos últimos anos. Com apenas 18 anos, o atacante já é um dos maiores goleadores da história das divisões de base, com impressionantes 280 gols marcados até os 11 anos de idade. Esse talento precoce fez o jovem chamar a atenção de gigantes internacionais, como o Barcelona, mas o futuro parece ainda estar em terras tupiniquins e mais precisamente em São Paulo. Na temporada de 2022, Ryan brilhou nos gramados pelo Vasco da Gama, com 29 gols em 34 jogos pelo time sub-17, o que selou de vez sua ascensão para o time principal. No time profissional, já disputou 41 partidas, sendo titular em 16 delas e anotando 3 gols. Contudo, sua curta trajetória até aqui não diminui a expectativa em torno de seu talento. Pelo contrário, o potencial de Ryan é tão grande que vários clubes brasileiros, incluindo o Palmeiras, começam a se interessar por seu futebol explosivo e suas habilidades dentro da área. O Palmeiras, por sua vez, vê em Ryan a possibilidade de um novo diamante bruto. A equipe alviverde, que está sempre atenta às promessas da base, poderia ter encontrado em Ryan a peça que faltava para reforçar seu elenco jovem e dinâmico. Com a saída de alguns jogadores-chave, o clube se vê em um momento de reconstrução e, ao mesmo tempo, busca adicionar ao seu time talentos com perfil de crescimento. O atacante do Vasco encaixaria perfeitamente nesse projeto. Mas e agora? Será que o Palmeiras conseguirá concretizar esse rumor e convencer o Vasco a liberar um de seus maiores talentos da base? A negociação, que envolve valores expressivos e possíveis intercâmbios de jogadores, promete movimentar o mercado de transferências. Os próximos dias serão cruciais para definir o futuro de Ryan e sua possível mudança para o Allianz Parque. Fique ligado,
pois este capítulo da novela promete fortes emoções. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!